Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Vai Lá e Faz Cash. Hoje um convidado muito especial, um cara que é gestor de 7 negócios. Tô certo, 7, né? Porque cada hora ele abre um, então... De 7 negócios. E ele é focado em gestão por indicadores. Um cara que abriu meus olhos para muitas coisas. Foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci ano passado, principalmente nesse setor de gestão, de visão de negócio, de visão de expansão. E hoje ele tá aqui para dar uma aula pra gente sobre tudo isso. E quero que vocês me ajudem a receber com todo o carinho do mundo, Lula Filho. Obrigado, meu irmão, por aceitar esse convite. Pô, cara, um prazerzaço estar aqui nesse espaço bacana e conversar sobre gestão, conversar sobre pessoas, sobre desafios, sobre crescimento. São temas que me estimulam muito. Massa. E Lula, a gente conversa muito nos bastidores sobre o nível de consciência das pessoas sobre a necessidade de indicadores. Porque quando a gente chega com isso, a galera fica com medo, né? De, pô, vou ter que saber mexer em planilha, vou ter que saber analisar dados. E o que tu pode dizer pra galera do quanto os indicadores ajudam na rotina delas, por exemplo? Cara, isso é bem legal essa tua pergunta pra gente conversar, pra esclarecer algo pra você que tá aí em casa. A gente já vive indicadores no dia a dia, a gente só não percebe. Por exemplo, quem dirige moto ou carro? Ali na frente do painelzinho tem quilometragem, tem velocidade do motor, tem combustível, tem uma série de indicadorzinhos que vão dizendo tá hora de abastecer, não tá hora de abastecer, tá na hora de diminuir, tá na hora de acelerar, então os indicadores já estão lá. Quem tem filho em escola já tá vendo as notas, pode deixar para ver só em novembro e ver, poxa, meu filho tá reprovado, tá de recuperação, ou pode ir acompanhando durante o ano todo para ir corrigindo, apertando ou flexibilizando de acordo com as notas. Ali também são indicadores. Quem faz dieta, seja para engordar ou para emagrecer, também já tem indicador, uma balança ali que vai te dizendo como é que tá teu peso, qual é teu alvo e vai cuidando. Então, já faz parte do nosso dia a dia em vários aspectos. Na gestão, ela é um pouco mais específica, mas não é tão complexa quanto faz parecer. O problema é que as pessoas, quando falam em indicadores, pensam em planilhas, pensam em dashboards, pensam em uma série de ferramentas que elas não têm familiaridade. Gráficos, nem todo mundo entende, nem todo mundo consegue ler um gráfico, apesar assim, para mim é muito fácil olhar um gráfico sem saber qual é a empresa e fazer uma leitura da empresa. Tem pessoas que olham um gráfico, número, sabem que são da sua empresa, mas não conseguem interpretar. Então isso faz com que as pessoas se afastem dos indicadores, mas isso é um erro que tem afastado as pessoas de melhorar seus resultados nas suas empresas, nos seus negócios, dentro do que se propõe a gerir. Então, isso é o que eu digo. Indicadores fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa empresa e a gente precisa identificar. Obviamente, vou gerir quais indicadores? Aqueles indicadores que movem a alavanca. Se eu deixar, eu vou ter 200 indicadores na minha empresa. Eu preciso dos 200 mesmo? Não. O que que move a alavanca? O que que gera resultado? É isso que eu preciso saber. É isso que eu vou tratar aí com todo rigor, seriedade e constância. E o problema é que chega um cara de growth, tipo eu, e complica a vida das pessoas, porque em growth a gente analisa sempre ou cria algum indicador e a gente chama ele de North Star Metric, ou seja, a métrica estrela norte. E todos os outros indicadores, eles são indicadores ou de suporte ou de vaidade. Então, por exemplo, definir que na minha empresa o meu indicador norte é crescimento de receita. Não é quanto eu faturo, é quanto eu estou crescendo. Então, é crescimento de receita. Beleza. Quais são as métricas suporte? Quais são as métricas que eu acompanho em segundo plano que me ajudam naquele indicador? E quais são métricas de vaidade? Métricas de vaidade, eu adoro comparar com rede social, galera. Tá ligando por quanto cresce de seguidor, por quanto de curtida tem, por quanto de visualização tem. Isso tudo é métrica de vaidade se não gera caixa. E aí, a gente dá um nível de sofisticação maior nessas coisas e o que eu gosto do teu conteúdo é isso, que tu não traz essa complexidade. A complexidade é importante no momento certo. Então, muito porque, eu estava até conversando com o Ricardo Carreira no podcast passado, foi o primeiro de 2026, e ele falou muito sobre você empreender por impulso versus empreender por competência. E eu acredito que essa complexidade que a gente vive no nosso cenário é que dificulta
um trabalho como o teu, de incutir na cabeça da galera a necessidade de indicadores, um trabalho como o meu, que analisa indicadores direto para alavancas de crescimento. Como é que é a tua análise desse cenário? Cara, interessante também. Vamos lá. Se eu vou conversar com uma pessoa que tem um nível de conhecimento, de maturidade empresarial, eu vou ter elevar o nível da conversa. E aí a gente vai conversar de boa, vai se entender. Quando eu estou conversando com uma pessoa que não entende, que não tem a mesma familiaridade e maturidade empresarial, eu tenho que ter a empatia suficiente e adequar a minha conversa para que a pessoa possa entender. Eu sempre parto do princípio daquele ensinamento que a gente aprende sobre comunicação, que a mensagem é responsabilidade do emissor. Se a outra pessoa não entendeu, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que me fazer entender. Né? No primeiro momento, a responsabilidade é minha. Então, quando tu fala de métrica de vaidade, eu também penso nisso. Cara, eu tô querendo me mostrar para a pessoa que eu sei demais e mostrar que ele não sabe, e isso me coloca num patamar superior, ou eu entendo que ser superior é fazer a pessoa crescer. Então eu sempre parto desse princípio. Eu quero que a pessoa aprenda, eu quero que ela cresça, e ela vai crescer se ela aprender a olhar os seus indicadores. Porque ela vai ter o norte, ela vai ter o alvo, ela vai ter o caminho, os balizadores que vão fazer com que ela esteja ali dentro dos objetivos. Então, quando a gente olha para o mercado, e tu traz aí o empreendedor por impulso e o empreendedor por competência. O Sebrae já trabalha com outras terminologias e o GEM, que é um relatório feito para o Global Entrepreneur Management, um relatório global de gestão de gerenciamento de empreendedorismo, eles tratam outros dois termos, que é o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Está mais ou menos ligado com impulso e competência. Mas o impulso não quer dizer que foi uma oportunidade, uma necessidade. Ele entrou sem planejar. Mas vamos focar aqui no de necessidade. Boa parte dos empreendedores brasileiros, eles empreendem por necessidade. É para um aumento de renda, é para realizar um sonho de uma casa própria, por exemplo. E aí monta negócios sem estudo de cenário, de mercado, de concorrência. E normalmente esses empreendedores estão dentro da operação. São eles que compram, eles que abrem, eles que fecham, eles que produzem. Como que ele vai ter tempo para gerir indicadores? Essa é a pergunta-chave. Normalmente esse empreendedor não tem tempo. E aí ele vai levando a empresa, não vai gerindo a empresa. Né? O Norton e Kaplan, no Balance Scorecard, eles falam isso e que já vem lá da qualidade total, com Deming, o que não é gerido, o que não é medido não pode ser gerido. Então, como é que eu vou gerir algo que eu não tenho os números? Não precisa complexidade nisso. Caneta e papel, régua para fazer traço, não sei mexer em Excel, não sei mexer em computador, caneta e papel. Qual foi a venda de hoje, qual foi a venda de amanhã, qual foi a venda depois, a venda está caindo ou não. Esse é um indicador importante, que é o de receita. A venda está caindo, não está caindo, deixa eu ver o que eu preciso aumentar mais. Se não souber nada, mas souber quanto que é de receita, a receita, quantos são suas despesas fixas e variáveis, explicando para quem está em casa o que é fixo. É tudo aquilo que não aumenta se você aumentar ou não o faturamento. Exemplo, um aluguel. Exemplo, uma conta de telefone. Exemplo, uma internet. São custos fixos. E os variáveis, uma comissão, a compra de mercadoria, vai variar de acordo com aquela tua receita. O papo começa a parecer complexo, mas não é. Você precisa saber quais são suas receitas, quais são suas despesas fixas, quais são suas variáveis e se isso dá lucro. Teu lucro está aumentando ou não. Porque no final das contas, o que importa para o empreendedor é ter lucro, não é aumentar a venda. Tem gente que fatura 50 mil por mês e tem mais lucro do que quem fatura 500 mil por mês. Só para ter uma ideia, um dos nossos restaurantes faturou 9 milhões ano passado. E esses 9 milhões deu 4,5% de lucro. 4,5% de lucro, na média, quer dizer que alguns meses a gente teve 14%, mas alguns meses a gente teve prejuízo. De que adianta tu aumentar a sua receita se tu não analisar cada indicador onde é que tem gargalos que tu pode combater? Então, por exemplo, a gente identificou que o nosso custo de mão de obra, o CMO, está muito alto.
Então a gente vai atacar aquele ponto. Redimensionar a equipe. O que eu posso tirar sem prejudicar a qualidade do atendimento. A gente não mexe em qualidade. Então, o indicador me possibilita não agir aleatoriamente. A gente age assertivamente. Então, os resultados, possivelmente agora no começo do ano, a gente vai estar muito mais preparado para gerar melhores resultados, porque a gente identifica cada um desses indicadores. E não foi no final do ano, foi durante o ano. Legal. E como que é a tua rotina de análise de indicadores? Acho que isso é interessante para a galera ver, porque, como tu falou, eu vou deixar para analisar isso só no final do ano, trazer um contexto. Um dos nossos negócios teve uma transição muito forte, né? A gente mudou e pivotou totalmente, eu até te contei essa história. E aí a gente estava criando um indicador errado. Mas, pô, João, tu que faz isso para outras empresas, como é que tu chegou nisso? Muito porque quando tu tá... Quase que a gente estava abrindo um negócio. A gente está focando em pagar conta, em fazer entrar receita e não tá olhando para isso ainda. E a gente entende essa época do cliente. Mas, num certo momento, tu tem que sentar, fazer planejamento estratégico e ter essas rotinas. Por isso que eu te perguntei, qual que é a rotina que tu tem de acompanhamento de indicadores e, por exemplo, dá 3 indicadores importantes pra galera, por exemplo. Pronto, beleza. Essa questão de indicador, antes de responder essa tua pergunta, eu vou colocar algo importante. Quando a gente estabelece que aumento de receita é um indicador importante para minha empresa e eu monitoro ele, sem outros indicadores juntos, por exemplo, satisfação do cliente, junto, eu posso forçar minha equipe a aumentar a venda sem fidelizar cliente. Sim. Corre, força a venda, empurra produto, não se preocupa com a qualidade. Por quê? Porque o foco é aumento de venda. Então a gente tem que ter muito cuidado. Uhum. Voltando para a rotina. Toda segunda-feira é um dia que eu sou muito escritório. É um dia muito pesado de análise de indicadores. A gente criou uma ferramenta chamada termômetro. Nesse termômetro, semanalmente, eu tenho ali os principais indicadores de cada uma das empresas. Então, ali na segunda-feira de cada semana, eu já entro em contato com o líder de cada unidade para me ver, olha, o que está acontecendo nessa semana aí que o CMV foi mais alto. Eu não espero o final do mês. Por que a gente teve muitos extras essa semana, que são os pagamentos de freelance e tudo, que às vezes precisa por causa da sazonalidade, por causa da própria natureza do nosso negócio, que final de semana aumenta muito o público. Algum dia, por que aumentaram o número de extra aqui? Então, tudo tem que ter uma explicação e eu olho toda segunda-feira. Eles têm o teto para agir, então eles podem agir, mas isso não impede de que eu olhe e questione cada líder. Uhum. E eles têm autonomia, não pode ser uma empresa engessada, que tudo tem que me perguntar antes, porque senão daqui a pouco ninguém trabalha e eu estou sobrecarregado e não tenho tempo para mais nada. Outro que eu olho toda segunda-feira, chama NPS, Net Promoter Score, que é um indicador internacional de avaliação de satisfação do cliente. Uhum. A gente usa um aplicativo chamado Falaê, nas casas, o cliente avalia, e ali eu vou vendo o relatório de quantos clientes estão satisfeitos, e os satisfeitos dentro do NPS, é bem bacana isso, quem não conhece, é bom dar uma lida muito simples. Quem vota 9 e 10, numa pergunta que você já deve ter visto em casa, de 0 a 10, quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo ou parente? Quem vota 9 ou 10 é chamado promotor, é a pessoa que vai divulgar, que vai incentivar, que vai divulgar para o primo, para o parente, para a mãe, para o amigo. Quem vota 7 ou 8 é o neutro, é o cara, pô, tá legal, mas tem outros também, eu não vou indicar, não vou falar nada, nem bem nem mal. E de 1 a 6 é um detrator, é aquele cara que vai falar mal. Então, NPS é uma fórmula que, a partir dessas notas, estabelece qual é o teu percentual, que vai de menos 100 até 100. Uhum. Nossa meta é ser 90. Então, imagina, tem de menos 100 até 100. A nossa meta é 90. Abaixo de 90, a gente vai fazer uma intervençãozinha ali para ver o que está acontecendo. 90 é uma meta muito alta. Muito alta. Então, nosso sarrafo é muito alto. Geralmente, na empresa é 7,5, 8. Então a gente é 9. É como se a nota fosse 9. Com uma possibilidade de ser menos 10 até 10. Sim. Ou seja, quando é 1, não é nota mínima. A nota mínima é menos 10. Então, cara, ser 90, nota 9, a média, meta de cada casa, é um desafio muito grande para o líder e para a equipe. Isso exige
alinhamento diário que a gente tem uma reunião chamada RAD 10 que a gente faz todo dia, em todas as equipes, de todas as casas. É um alinhamento diário, o que acertamos, o que erramos, o que está faltando, o que tem de oportunidade naquele dia, se tem reserva, se não tem reserva, então esse alinhamento é diário. A gente tem reunião mensal de equipe, reunião mensal de liderança e semanalmente eu estou acompanhando esses indicadores e colocando para os líderes. A cada 2 anos, 2 vezes por ano, um semestre a gente faz um encontro de líderes, onde a gente faz o alinhamento do ano e a avaliação do ano. Então, são muitas ferramentas que fazem com que eu possa estar mais tranquilo, conversando contigo, a empresa rodando, dentro do escritório, a empresa rodando, porque eu sei que os indicadores estão dentro do parâmetro. E o que não está, eu sei exatamente quem cobrar. Quando a gente tem isso, traz para a empresa, para o empresário, para o empreendedor, clareza. Cara, é um dos ativos mais importantes que o empreendedor deve ter, deve buscar, é clareza do negócio. Porque quando ele não tem clareza, ele sai atirando para todo quanto é lado, gastando energia dele e apagando muitos incêndios. Quando a gente tem clareza, a gente sabe exatamente quem cobrar, quando cobrar, aonde cobrar, que parafuso apertar e que alavanca mexer. Isso é um ganho para o empreendedor incrível dentro de uma rotina de um empreendedor que praticamente abre mão da sua vida para cuidar do seu negócio. Cara, é muito legal trazendo um paralelo. Eu sempre gosto de trazer esse paralelo porque gestão a gente não traz só para a empresa, a gente traz para nossa vida. E tu postou essa semana sobre quando tu colocou academia como agenda de trabalho, exercício como agenda de trabalho, tu nunca mais faltou. E eu achei isso muito interessante, muito genial. E aí eu fui refletir na minha própria vida e vi assim, cara, tudo que é da minha vida pessoal, de melhoria e tudo mais, eu também criei sistemas. Então eu chamei isso de sistemas. Eu criei sistemas que me impedem de não falhar. Então, como tu fez? As reuniões, os indicadores, essas coisas. E aí eu fui vendo, cara, por exemplo, hoje eu esqueci minha garrafa d'água. E água é uma parada que nos últimos 3 anos eu foquei muito, que eu tenho muito problema no rim. Eu tive cálculo renal desde os 8 anos de idade. Olha que loucura. Então água pra mim é uma coisa que eu tenho que tomar. E aí eu tenho uma garrafa e tem aqueles aplicativos que tu vai, né? Eu botei exatamente o milímetro da garrafa, o ml da garrafa, pra cada vez que eu... Então eu criei um sistema. Terminou uma garrafa, bota aqui no relógio que eu tomei água. E isso também é da gestão pessoal. Então, puxando esse gancho da frase que tu disse sobre colocar na agenda, como é que tu trouxe essa ideia de indicadores, de rotinas e rituais para dentro da tua vida e como isso impactou no teu negócio? Se eu tiver com vitamina D baixa, se eu tiver com ferro baixo, se eu tiver com vitamina B baixa, se eu tiver com a testosterona baixa, e o pessoal começa a brincar porque testosterona baixa afeta a libido, cara, a libido é um dos pontos. Afeta a energia, o cara vai se sentir fadigado, o cara vai se sentir cansado, sem disposição para trabalhar. Então, eu faço exames direto e vou acompanhando. Deixa eu ver o que é que eu preciso repor, deixa eu ver o que é que eu preciso. Então, ontem eu estava repondo ferro, porque meu ferro a gente tentou com medicamento, não deu, então vamos para o injetável. Porque o ferro baixo vai prejudicar a minha energia, a minha disposição, vai prejudicar a minha performance. Então, eu também pratico atividade física. Eu preciso saber quanto que eu gasto de calorias em repouso, porque eu ainda vou gastar mais com atividade física e eu não posso ficar ingerindo calorias mais do que eu consumo. Porque isso vai gerar o quê? Vai gerar sobrepeso, que é uma luta constante, nossa. E isso vai me trazer danos para a saúde, para a disposição, obviamente para a performance. Então, tudo meu é indicador. Então eu vou para nutricionista, vamos lá, vamos ver como é que está a calorimetria, vamos fazer bioimpedância, vamos ver como é que está aqui a proporção músculo, gordura e peso, vamos ver se eu estou retendo líquido ou não, vamos ver como é que eu preciso de mais água ou não, eu preciso suplementar alguma coisa ou não. Cara, faz parte da rotina do empreendedor de alta performance que quer melhores resultados isso. Você olha para um atleta olímpico, vamos imaginar a Olimpíada, vamos imaginar a Copa do Mundo que está chegando aí, Copa do Mundo. Um atleta de Copa do Mundo, você imagina ele
treinando só de vez em quando, comendo o que quer, sem analisar como é que está seu organismo, suas taxas, seus hormônios, sem analisar como é que está sua performance, tua velocidade, não tem como. Aquele cara é um atleta de elite. Quando a gente é empreendedor, tem vários tipos. Tem aquele cara, não, eu só quero abrir meu negócio e pagar as contas aqui de casa e tá tudo bem. Ele vai gerir cada vez menos. Não, eu quero ampliar, eu quero crescer, eu quero ter mais vida, eu quero ter mais tempo para mim. Não tem como se ele não tiver mais clareza e mais domínio do seu negócio. Porque senão ele vai viver apagando incêndio. Então, do jeito que a gente faz na empresa, a gente tem que fazer na vida. Se eu quero ser um empreendedor de alta performance, hoje a gente está com 280 funcionários, 7 operações, indo para possivelmente a 8ª operação agora, nesse semestre. Estamos negociando. Cara, como é que eu vou dar conta disso tudo se eu não tiver bem? Se eu não tiver com disposição? Outro aspecto, saúde mental. Como é que está a saúde mental? Se eu também tiver vitamina, salvo engano, B1, se eu tiver vitamina D baixa, próprio testosterona também. Eu vou afetar a minha saúde mental, gerando ansiedade, enfim, esse tipo de coisa também impacta. Outro ponto, como é que tá a tua espiritualidade? Isso impacta em tudo. Ah, Lula, tu tem indicadores até para isso? Não, mas eu tenho uma regrinha, cara, 15 minutos pelo menos de oração de manhã. Eu fico lá contando, já deu os 15. Não, é porque eu já sei que em 15 minutos eu vou ler tantos capítulos aqui na Bíblia, eu vou ler um salmo, um provérbio, eu vou fazer minha oração. Então eu já sei o que dá para fazer. Não, naquele dia a leitura tá boa e estendeu 30 minutos, não tem problema. Não pode ser 10. Porque 10 eu fiz algo muito rápido. Não deu nem tempo de me conectar direito com Deus. Então é uma conversa bacana, íntima, próxima com Deus que eu procuro todo dia. Então, atividade física. Meta de 310 atividades físicas nesse ano. Cara, eu vou acompanhando. Se eu não fizer 25 agora em janeiro, isso já vai comprometer fevereiro, março, então eu vou ter que acelerar algum mês. Então eu vou acompanhando também cada dia. Tudo na minha vida gira em torno de buscar a melhor performance. Seja na parte empresarial, seja na parte pessoal. Até porque nós somos seres indissociáveis. Não adianta dizer, não, na empresa eu estou bem, mas no pessoal não estou. Não adianta, nós somos um só, indissociável. Se eu não estou bem numa ponta, vai afetar a outra de qualquer maneira. Isso casa muito com alguns aspectos que eu até contei em outros episódios de uma reconstrução de identidade que eu tive nos últimos anos. E eu gosto muito de contar isso porque às vezes por fora parece que tá tudo bem. Então, de 2018 a 2024, todo mundo me via e, pô, João é uma máquina, tá construindo vários projetos e não sei o que, papapá, em São Paulo, né? Só que eu não sabia o que estava acontecendo em bastidores. Eu digo que o sucesso ele não é transferível, ele não é copiável. Tu tem que construir o teu próprio sucesso. Tu pode modelar o sucesso de alguém. Ah, eu gosto de fulano teve sucesso nessa área, nessa outra. Eu gosto de ter aquelas coisas, mas quando tu começa a construir um sucesso alheio, isso acaba te prejudicando. E aí, assim como os indicadores que tu citou, eu criei sistemas que me ajudam. Então, por exemplo, eu dividi o meu eixo pessoal em três regras. Primeiro é a regra dos papéis, a regra do eixo interno, que aí é a espiritualidade, autoconhecimento, essas coisas todas, e ambiente e tribo. Então, isso foi uma coisa que eu produtizei na minha cabeça. Minha cabeça ela é muito assim, de criar metodologia e tal. E aí, o que eu mais percebi que fez eu ter o burnout, passar por ansiedade, depressão, foi a inversão de papéis. Porque como tu falou, eu preciso estar bem, não tem essa diferenciação, essa distomia que tu usou a palavra. Mas eu preciso saber que quando eu tô em casa, eu sou pai e marido. Eu preciso saber que quando eu tô no trabalho, eu sou empresário, eu sou líder. Então, eu tava misturando esses papéis. Então, o que eu sentei? Eu peguei um papel e desenhei quais são os papéis importantes que eu preciso ter. Quais são os papéis mais importantes da minha vida. Pai, marido, cristão, filho. Eu sou muito unido com meus pais, a gente estava até conversando isso antes. E eu criei um novo papel para esse ano que é criador de conteúdo. Então, eu sempre vinha levando com a barriga.
E aí, para esses papéis, eu defini os indicadores, que são as metas. Então, por exemplo, falou de espiritualidade. Pá, eu vou ter uma meta que eu tenho que ir na igreja uma vez por semana, no mínimo. Eu já faço devocional sem falhar já há 3 anos. Todo dia de manhã eu faço meus 15 minutos. Então isso já me mudou muito, só faltava ir para a igreja. E aí eu fui aprimorando, fui crescendo a minha empresa no papel cristão. Então, quando tu traz essa questão de indicadores, dá uma luz muito legal pra gente. E aí eu criei, pô, beleza, eu quero ser criador de conteúdo. Eu não botei nenhuma meta de quantos seguidores eu quero atingir, quantos curtidas eu quero ter. Eu botei uma meta de esforço. Botei a meta, cara, eu tenho que postar um podcast por semana, então são 52 podcasts no ano. Esse ano eu já tô com... Esse é o quinto lá. Esse é o quinto, mas já tenho marcado 12. Falta 47 do ciclo. Pois é, mas a gente tá em janeiro hoje. Que dia? Hoje é tem tempo. 14. E o episódio vai ser em fevereiro, eu acho. Mas, pô, e aquela ideia, que se eu tardar, é mais fácil o João do presente falhar ou o João do futuro. Eu sempre acho que é o do futuro. Então eu faço o do presente e agir. Então toda essa lógica, por isso que eu te fiz essa pergunta, casou muito com o momento. Então, assim, é como uma frase, ela impacta. E aí, voltando pro ambiente de negócio, lembrei de outra frase que tu falou, que ficou ecoando muito na minha cabeça. Na verdade, foi nem na minha, foi na de Gustavo, que assistiu a mentoria HE. Que tu falou, foram 2 frases que impactou muito ele, e ele citou e a gente conversa direto. Primeiro o não é do cliente, e a outra demissão é uma ferramenta de gestão. Explica essas 2 pra galera. Bom, beleza. O não é do cliente, a gente fala sempre isso com a equipe. Cliente, cara, a gente atende, pô, são milhares de clientes todos os meses na nossa casa. Cada um chega com uma expectativa, com uma demanda, com um momento pessoal, com um contexto seu que vai impactar naquela prestação de serviço. Nós somos focados em experiência do cliente. A gente não vende comida e bebida, a gente vende experiência. Então, o cliente vai pedir um monte de coisa para atender aquela demanda pessoal dele. Eu não gosto de camarão, eu queria que trocasse por produto tal. Pode trocar esse arroz que eu não gosto por outro arroz, uma série de pedidos. Em São Paulo, é muito difícil você ver um restaurante trocando algo. O chefe, não, é isso aqui, o CMV foi calculado desse jeito, não pode trocar. Muito comum isso em restaurante. No nosso, não. Pode trocar. Pode trocar, porque se eu estou focado em experiência, eu quero que tu tenha a melhor experiência. Eu tenho um peixe, um camarão, vatapá e arroz cuchá. Tu não gosta de arroz cuchá, tu quer um arroz branco. Pode trocar? Pode trocar. Vai afetar o sabor, que foi pensado ali, aquele equilíbrio de sabor. Mas tu não gosta do arroz cuchá. Entendeu? Então, assim, a gente troca. Só que tem pedidos que são muito sui generis, né? Tem alguns pedidos heterodoxos até. Então o cara chega, olha, eu não tô comendo farofa e eu queria que aumentasse o número de camarão. Caso real, não tô citando genérico, não. Pode? Pode. A gente cobra uma taxa de X. O senhor aceita? Não. O não é dele. Não é nosso. O prato do cara é arroz branco. Ele diz, poxa, mas eu queria arroz de cuchá. Lógico, arroz de cuchá tem camarão seco, vinagreira, que são caros. Então o ticket daquele prato ali, o custo daquele prato aumenta com arroz de cuchá. E ele foi calculado com arroz branco. Pode? Pode. A gente tem uma taxa adicional de mais R$9 pelo arroz de cuchá. O senhor aceita? Aceito. Beleza. Não, não aceito. Não foi dele. E isso a gente leva para tudo. Então eu digo para eles, sempre que possível, só se for um caso muito complexo, mas sempre que possível, o não é do cliente. Pode reservar a mesa para 20 pessoas na sexta-feira? A gente não faz reserva assim sexta. Pode. Vocês conseguem chegar às 18h30? Conseguimos. Então até 18h30 a mesa está reservada. Não, a gente não consegue. Não, então infelizmente a gente não faz a reserva. Então assim, sempre que possível, porque cara, é muito chato você tentar fazer uma adequação numa empresa e o tempo todo é não. Não, não e não. Então, independente do teu ramo, tenta fazer de uma forma que o não seja do cliente. Pode ser que chegue assim, pô, João, tu tá criando conteúdo, tu tem isso, isso e isso, eu queria te pagar tanto. Lula, eu consigo isso, mas sem o social media. Com o social media vai ficar tanto. Tu quer? Quero, pô. Então vamos botar o social media e pagar por fora, entendeu? Como a gente já conversou assim. Então não deve... Não posso. Esse não é muito
cortar a relação assim logo no início. Esse é um ponto. A outra frase, demissão é ferramenta de gestão. Essa é fantástica. Cara, uma coisa que está atrelada a ela é que demissão nunca deve ser surpresa. O cara chegou para trabalhar, tá de boa, chegou lá e olha, você tá demitido. Porra, por quê? O que que eu fiz? Nunca conversaram comigo. Você tava errando. Mas como? Aonde que eu não tô sabendo? Isso é tão comum quanto chato. E extremamente desrespeitoso. Então, o que que a gente faz? Conversa. A gente tem alguns passos. A gente tem um formulário que a gente criou, que é um pacto de comportamento. Esqueci o nome que tem lá, técnico, foi criado com nossos advogados, tem um pacto de comportamento. O líder da equipe... é um documento jurídico mesmo. O líder da equipe senta com o liderado, conversam sobre algum comportamento inadequado, pactuam que a partir daquele dia não vai mais ocorrer isso, por exemplo, atraso constante, 2, 3 vezes na semana. Compromete que não vai mais atrasar, não sei o que e tal, assina, os dois assinam, e isso vai para o dossiê do funcionário. O cara continua chegando atrasado, ele vai ser advertido. Continua chegando atrasado, ele vai ser suspenso. Continua chegando atrasado, qual é a surpresa para esse cara que o próximo passo é a demissão? Não tem surpresa. Já foi conversado. É tipo futebol, os cartõezinhos amarelos. O cara cometeu um erro muito grave, que é um erro que a gente chama erro de caráter. Esse não tem conversa. Roubo, né, agressão, não tem conversa. Não tem conversa. Esse mas comportamentos ali do cotidiano que você pode ir corrigindo, até ajudando aquela pessoa, muitas vezes jovem, maturo, a perceber que ele está fazendo, só que isso ajuda a mudar e até fidelizar aquele funcionário com a gente. Só que toda demissão tem que passar uma mensagem clara para o grupo. Por que aquele cara saiu? Por que aquela mulher saiu? Isso. O grupo sabe porque foi demitido. Então, quem conhece um pouco de psicologia, existe o behaviorismo, e um dos autores é o Skinner. Nem todo psicólogo gosta de falar de Skinner, que é uma psicologia assim um pouco mais à margem de tudo, mas eu gosto de Skinner. Principalmente que ele fala de reforço positivo e negativo. Quando eu demito, e todo mundo sabe por que foi demitido, entende que foi justa a demissão, aquele comportamento a gente deu um reforço que não é tolerado. Porque tem outra frase que eu gosto muito. Tudo que a gente tolera vira cultura. Se eu tolerar, vai virar cultura. O cara tá chegando atrasado, eu não fiz nada. O que é que vai acontecer com os outros? Vão chegar atrasado, eu não posso fazer nada. Porque senão eu vou ser um líder injusto se eu punir um e não punir o outro. E líder não precisa ser bom, ele tem que ser justo. Porque quando ele é bom, ele vai ser injusto com alguém. Mas quando ele é justo com todo mundo. Nossa. É aquela história do monge executivo, né? Sobre o amor ágape. É isso, né? Que é você ter a empatia de fato pela pessoa, entender até que nos momentos ruins, algo que é ruim pra ela, tu tá sendo empático com ela porque sabe que aquilo ali vai ser o melhor pra ela. Pois é, então é isso. A demissão é ferramenta de gestão. Você não pode ficar com a pessoa. Detalhe, demitir é caro? É. Mas mais caro é estar com aquela pessoa ali dentro da sua empresa. Então, mas fica demitindo por justa causa, é tão difícil. A gente nem se preocupa com isso. A gente demite sem justa causa. Porque por justa causa vai exigir a interpretação do juiz, vai exigir uma demanda trabalhista. Ele vai para a Justiça do Trabalho, tu vai pagar advogado, vai ser o estresse. Cara, demite logo por justa causa, sem justa causa. Então a gente demite sem justa causa, paga os direitos, mas tira um problema. Pode ter certeza que a economia na equipe, na empresa, é maior do que o que você pagou para demitir. Eu vejo gente assim, cara, não aguento mais esse funcionário, por que ele tá contigo? Porque não é caro demitir, eu não quero premiar ele com a demissão. Cara, tu tá prejudicando tua empresa. Porque achando que tá premiando o funcionário com uma demissão, porque ele vai receber os direitos trabalhistas. Olha para a empresa, faz o que precisa na empresa. Usa de tua autonomia, autoridade e aquela assim, a tua responsabilidade com um bem maior. Porque se não fizer isso, tá prejudicando você, sua família, um monte de famílias ali. Tem que ser duro. E é aquela história, né? Uma maçã podre contamina o cesto. Então o cara tá ali
poluindo todo mundo, que é bom para você, para o teu negócio e etc. E como é que, nos casos, a gente teve recentemente, aí, principalmente no pós-pandemia, e com a chegada da IA também, muita demissão para corte de custos. E aí tu falou que demissão nunca deve ser uma surpresa. Então, como, claro, que seria que dá um conselho para alguém, para um empreendedor, para um negócio, nesses casos específicos? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto nosso. Eu tinha 5 pessoas no balcão de um dos nossos restaurantes. Um balcão lá de bebidas, chopp, e muita louça, muito copo e tudo. A gente comprou uma máquina de lavar copo. Eu disse, olha, eu não vou precisar dos 5, eu vou precisar de 4. Tem alguém querendo sair? Aí tu passou o 5 cara. Porra, tem alguém querendo sair? Sempre tem alguém querendo sair, pô. Só que ele não quer pedir demissão. Cara, vem cá, eu vou precisar só de 4 a partir de agora. Essa máquina aqui vai me ajudar a tirar 1. Aquele funcionário ali, aquela máquina, em 6, 7 meses, ela tá paga. Entendeu? Então, assim, a IA tem ajudado muito a gente com ferramentas. Dá outro exemplo concreto. Chamei minha líder de cozinha, ensinei ela a usar IA. Hoje ela faz receitas, cálculos, padrões, tudo isso na IA. Isso não precisa mais nem ficar só digitando. Tu chama aqui e diz assim, eu quero saber quantas vinagreiras eu compro para fazer arroz de cuchá para um evento para 100 pessoas. E lá o Gemini responde. Gratuito, cara. Não é ferramenta cara, Foi paga. aquela que trouxe o papel pra ti, que ela te mostrou, que ela tinha padronizado, eu lembro. Pronto. Então, tá lá. Com isso, a gente diminui muito tempo na operação. Uhum. Porque tem respostas muito práticas, muito rápidas, tudinho, em vários aspectos, em vários. Então, o que eu disse para ela assim? Não só por isso, mas por várias mudanças, equipamentos que a gente tem comprado. A cozinha tem 22 funcionários, 2 turnos e tudo. Eu preciso que a gente demita 3. Como é que a gente vai organizar isso aqui? É uma decisão difícil, mas essa é a decisão que o dono tem que tomar. A gente não tem que tomar todas as decisões no dia a dia, mas as decisões difíceis é do dono. Então essas são nossas. A gente vai demitir 3. Eu deixo tu escolher as 3. Mas quem a gente vai demitir, a gente vai. Uhum. Em uma das operações nossas, nosso CMO estava muito alto. A gente tem um indicador de produtividade também, que mostrava que a gente podia demitir 7 pessoas. Cara, 7 é muito. Mas em detalhe, aprende isso aqui você aí em casa. Toda empresa que cresce, ela começa a inchar o quadro. Tá crescendo, tá inchando. De repente ela chega num platô, e aí você deixa o quadro inchado. Porque você não tem nenhum indicador te gritando que aquilo ali tá demais. No crescimento, na alta estação, isso é comum, mas daqui a pouco chegou no platô e aí faz o quê? Demite. Como? Não, as pessoas vão deixando, cara, deixando. Pô, todo mundo foi importante, todo mundo aqui é amigo, todo mundo é legal. E a empresa vai se sobrecarregando. Então, a gente olhou nosso indicador de produtividade, de uma das unidades, a gente viu que precisava demitir 7 para chegar na conta certa. Uhum. E aí vamos fazer a análise de cada setor, quanto que eu precisava realmente ficar em cada. Agora vamos separar os 7 piores, ou os mais fracos. Então, e aí continua não sendo surpresa, porque aí tu, quando vai citar com a pessoa, mostra os indicadores dela. E eu faço questão de conversar com boa parte dos demitidos, principalmente aqueles que eu sei que vão agregar a gente. Cara, por que tu saiu? Por que tu continuou? O que aconteceu? Porque muitas vezes a falha está na nossa empresa, não nele. Eu estava sem motivação, eu já não aguentava mais vir, porque sempre tinha acontecido isso, isso e isso. Então, muitas vezes vem feedbacks bacana para a gente corrigir coisas nossas. A escala estava sobrecarregada demais, eu não tive flexibilidade, o líder foi muito duro comigo. Então, o líder tem autonomia. Eu não vou passar por cima de líder. Mas isso serve para uma conversa 1 a 1 que eu tenho com nossos líderes. Massa. E uma coisa que me surpreendeu muito, que eu também faço muito, é criar indicadores. E quando eu te conheci, tu falou que tu tem um indicador padrão teu que tu analisa, que é o que a gente chama de North Star Metric, que é a métrica norte. E esses indicadores de produtividade mudam de negócio para negócio. Claro. Então vamos usar esses 2 de exemplo. O norte, que às vezes é muito criado, e o de produtividade.
como que é o teu processo de criação de um indicador, pra galera também enxergar. Porque tem muita gente que fala assim, pô, eu não vou usar um indicador que talvez não sirva pro meu negócio. Então, tem a possibilidade de você criar, é só você entender números, né? Bacana. Vamos pensar no IEG, Índice de Eficiência de Gestão, que é um indicador que a gente criou, porque aí eu consigo mapear todas as casas, aquela pequena que tem 8 funcionários, aquela grande que tem 68 funcionários. É um indicador, é um percentual, então eu consigo trabalhar elas iguais, mesmo sendo projetos completamente diferentes. O IEG, eu estipulo antes quanto que eu quero ter de lucro. Então tá, eu quero ter de lucro 15%. Nessa casa aqui, meu lucro vai ter que ser 12%. Porque depende dos negócios. Tem um negócio com mais custos, que funciona 24 horas. Tem negócio com menos custos, que funciona um turno. Então, varia muito. Mas vamos pensar no 15% para fazer uma conta bacana, todo mundo entender. Eu quero ter 15%. Então, o IEG dessa unidade é 85. Então, eu estipulei que todas as nossas casas, todas, a gente vai ter um IEG 85. Mas eu tenho tolerância mais ou menos em algumas. Mas o nosso IEG é 85. Isso quer dizer que todos os outros indicadores de mercadoria, de mão de obra, taxa de ocupação, investimento, tudo isso tem que dar 85. É o máximo. Então, uma casa que dá 80, pô, ela tá com excelente IEG. Porque em vez de 15% de lucro, ela tá me dando 20%. Uma casa que tá 87, ela tá me dando 13% de lucro. Ela tem 2 a mais, então essa a gente vai olhar. Ah, não, é porque essa aqui tem mais custo, porque funciona 24 horas, então o CMO dela, mão de obra é maior, então tá ok. Não quer dizer que passou, que tá errado. A gente vai olhar, vai botar lupa. Mas o IEG 85 me mostra quem tá na média, quem tá abaixo, quem tá acima. O ideal é lógico, quanto mais abaixo, melhor, porque quanto mais abaixo, já que é o somatório de todos os indicadores, eu tenho mais lucro. Bacana esse. O outro, produtividade. O que que a gente fez? Pega a folha e divide pela quantidade de funcionários. Então, minha folha é 100 mil, eu tenho 100 funcionários, eu tenho um custo de 1.000 por funcionário, um custo per capita. Tem gente que ganha 3, tem gente que ganha 500, só um exemplo. Tem números ilustrativos. Olha, Thiago, anota isso aí, Thiago, tá vendo? Índice de produtividade é pro teu time que tu cuida. Eu pego a folha de pagamento e divido pela quantidade de funcionários. Se tem 6, divido por 6. Se tem 68, divido por 68. Ali eu tenho um per capita da folha. Esse per capita da folha, a gente fez cálculos que se cada um produzir 5 vezes o seu salário, o resultado da gente no IEG é positivo. Então, o que que a gente fez? Multiplica aquele per capita da folha por 5. Então, só para entender, 100 mil de folha, 100 funcionários, ficou 1.000. Multiplica por 5, dá 5 mil. Então, eu tenho um indicador agora que o índice de produtividade é, vamos supor, 5, porque é 5 vezes aquele per capita. 5 per capita. Então, agora eu vou ver o quê? A venda e divido pelos mesmos número de funcionários. Então, eu pego a folha, divido pelos funcionários, multiplico por 5. Pego a venda, divido pela quantidade de funcionários. Tem que ser maior que 5. Igual ou maior que 5. Se tiver abaixo, o índice de produtividade precisa ser revisto. Eu tenho que ver o que está acontecendo naquela empresa. Tenho muito funcionário ou a venda não está no patamar que pode chegar? Ou os dois. Mas aí como é que tu analisa individualmente? Não. Porque isso aí é uma análise geral. Aí pronto. Me gritou que eu preciso agir naquela unidade. Aí a gente bota a lupa e vai para a unidade. Bora ver a cozinha. Vamos ver como é que tá o bar. Vamos ver como é que tá de garçom. Aí Vamos ver como é que tá de cominhos. Um proporcional do quanto aquele setor gera de alavanca pro teu negócio, divide pelo número de funcionários, como é que é isso? É isso. Não, eu vou para a realidade daquele setor. Eu tenho unidade que eu faço café da manhã, então eu tenho gente que trabalha de madrugada, eu tenho gente que chega cedo, que eu não consigo fazer uma escala como outra unidade que abre para o almoço apenas. Então a gente vai olhar cada um dos detalhes.
E pode chegar à conclusão que eu não posso mais demitir ninguém, porque eu estou no risco ali dentro da escala, tudo legal, quantidade de hora, quantidade de descanso, quantidade de domingos, tudo legal. Ok? Então não tem como demitir, como já aconteceu. Então a gente precisa aumentar a receita. Que horários eu tenho vaga ainda para aumentar a receita? Qual o meu turno pior? O almoço. Então bora começar a divulgar o almoço, incentivar o almoço, fazer tráfego no almoço. Ou seja, a lupa no indicador vai fazer eu olhar com mais atenção para aquele detalhe e aí estabelecer estratégias que vão melhorar meu indicador. Tu entendeu aí como ajuda a tomar a decisão? Porque aí tu trouxe 3 cenários diferentes, porque esse índice de produtividade mostra um cenário, o IEG mostra outro, que é o mais geral, que é a tua e métrica norte, e tu trouxe aumento de receita, que é só o que a galera olha. Seriam esses os 3 indicadores principais que tu recomendaria para todo mundo, ou tu teria outra opinião? Cara, quem trabalha com mercadoria tem que olhar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Em restaurantes, 30 é um que tá ok. 30% de tudo que eu vendi eu pago mercadoria. 35 é o limite. Quem está acima de 35 está com restaurante em prejuízo. Abaixo de 30 tem que ser alguma mágica. Ou um restaurante overprice, assim, preço maior. Ou trabalha muito com massa, que massa rende muito. Ou seja, você pega 500 gramas de espaguete e transforma em 1 quilo. Você pega 1 quilo de carne e ela fica 750 gramas. Ou seja, casas de carne normalmente vão ter um CMV mais alto. Casas de massa normalmente vão ter um CMV mais baixo. CMV é o custo da mercadoria vendida. Eu pego a minha venda e divido pela quantidade de mercadorias compradas, o custo da mercadoria. Então isso dá um percentual. A fórmula não é essa. A fórmula é o CMV é igual a meu estoque inicial, e é por isso a importância de comprar, conferir o estoque, fazer o inventário de estoque lá dia 31, dia 30. Meu estoque inicial, mais tudo que eu comprei, menos estoque final. Ali eu tenho o meu custo da mercadoria. Então, para ser o percentual, pega a venda, divide pelo aquele valor do custo e você tem um percentual. Então, 30% é o ideal, é um alvo. A gente trabalha com 31%, 32%, que é muito bom para o período de hoje, que tem um mercado ditando o preço e aumento de mercadorias muito maior que a inflação. Então, tem uma inflação de restaurante que é maior que a inflação oficial. Então, CMV, para quem trabalha com mercadoria, é obrigatório. Obrigatório. E aí, esse CMV varia esse percentual de acordo com cada negócio. A gente tem uma mão de obra muito alta, né? Cada restaurante nosso tem em torno de 40 pessoas. Eu tenho poucos em uma operação de buffet, que aí é muito menos e a gente trabalha muito com freelance. Então, o CMV é obrigatório e vai impactar de maneira relevante no resultado final. Massa. Então, CMV, índice de produtividade, qual seria o terceiro? Tem um que é mais difícil das pessoas fazerem, porque precisa ter mais indicadores, que é o margem de contribuição. É quando eu pago os meus custos fixos, meus custos variáveis, imposto, mercadoria, e o que sobra para pagar os custos fixos. Isso a grosso modo falando. Então você tira lá a sua mercadoria, você tira lá seu imposto, e aí você vê quanto é que sobra aqui para pagar os custos fixos. Isso é muito importante para a pessoa saber. Quanto mais eu aumentar a minha margem de contribuição, mais dinheiro eu tenho para pagar custo fixo, consequentemente eu posso ter mais resultado financeiro. Se a pessoa observar o CMV, como é que está a sua venda e como é que está o seu lucro, esses 3, ele já vai fazer uma excelente gestão na sua empresa. E olha que massa, que, claro, a margem de contribuição é o mais complexo de todos que tu citou, mas também não chega a ser. Não é, só que a pessoa não tem familiaridade, então por isso que eu nem digo para fazer. E mas tem ferramentas que tu pode usar para fazer isso, a própria IA, por exemplo. Olhou receita, olhou CMV e olhou lucratividade, você já tem 3 indicadores muito importantes para gerir seu negócio. Nossa. A partir dali, o indicador diz, meu lucro está caindo. Parei, tem alguma coisa que eu posso fazer. Cara, a gente briga por
vírgulas de percentuais. Então, toda negociação minha com cartão, a gente baixou de 0,78 para 0,76. Já são 0,02% que ficou dentro da empresa. E sabe o que é importante quanto a isso? Eu tenho negócios que têm 12% de lucro. Se eu vender R$1.000 a mais, eu só vou ter R$120. Porque o restante é para pagar custo. Se eu economizo R$1.000, é R$1.000 que ficou dentro da empresa. Então, meu foco, e o foco nosso empreendedor, tem que ser em cortar custo. Sim. Não é em aumentar a receita. Eu acho que Jim Collins quem fala isso, que custo é igual unha, tem que cortar sempre. Massa. E Lula, assim, não é do nada que tu chegou com essa mentalidade. Foi uma construção, né? Mas teve algum ponto que fez tu ter essa sacada e tu começar a buscar, ou isso vem da tua personalidade? Nada, quebrei. Quando eu quebrei, eu olhei assim, mas como? O restaurante estava lotado e eu quebrei, não consigo pagar conta, não consigo pagar funcionário, que foi isso? Eu disse, cara, eu preciso estudar. Fechei o negócio, fiquei devendo pra caramba, era novo, devi pra caramba, saí arrasado, chorei uma noite, na outra noite fui lá e fiz. Então, cara, tem que aprender, tem que estudar. Fui pra faculdade de administração, não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, pedi emprestado pra fazer a matrícula, a inscrição do vestibular, passei, fui trabalhar em festa, fazendo bico, fui trabalhar vendendo caipirosca no carnaval, na rua, para fazer o dinheiro da prestação, da mensalidade. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava para pagar a mensalidade. Nossa. Eu disse, cara, eu vou fazer faculdade que eu vou aprender a administrar, porque eu não sei, quebrei um negócio que dava certo. Então foi isso, esse foi o giro, assim, não é não do foi nada, nada né? Bonito, não, né? Não, e aí depois eu disse, é isso bem aqui, agora eu entendi. Então deixa eu me especializar mais nisso. Poxa, isso aqui eu não sei fazer, deixa eu ver aqui como é que eu posso aprender. Então sou muito curioso e aquele conceito de lifelong learning, de estudar para sempre, sabe? De educação continuada, isso faz parte do meu dia a dia. Então eu estudo hoje, ainda hoje, todo dia. Então todo dia eu aprendo alguma coisa. Cara, todo dia muda a mentalidade. Isso é claro, pela conversa, o tanto de autores que tu citou, o tanto de conceitos, isso é nítido pra gente. E não sei se eu queimei a largada e perguntei se esse seria o teu momento, vai lá e faz, se tu tinha planejado, mas a gente tem vários na vida. Então, pra gente encerrar com chave de ouro, eu sempre faço essa pergunta. Todo empreendedor, ele teve um momento que foi contra tudo e contra todos, estava ele lá sozinho, ou ele lá com a esposa, sei lá, mas um momento que foi um ponto que tu te olhou assim, caramba, eu tenho que fazer acontecer. E às vezes é um momento bom também. Às vezes é um momento de uma oportunidade grande que tu teve que abraçar e foi lá e fez. O meu recente foi esse estúdio. Botei no ar em 10 dias. Por quê? Porque era uma oportunidade. E não foi um momento ruim, pelo contrário, foi um momento bom, mas a gente passa por altos e baixos na vida, né? Então, compartilha com a galera um dos teus momentos, vai lá e faz. Cara, bacana essa pergunta. Eu disse, cara, o que é que eu vou responder? E eu lembrei agora de um episódio que não foi esse, que esse aí também foi um, vai lá e faz. Tem vários na nossa vida, vários. Mas eu passei por um momento adverso muito pesado, em 2021. Tudo meu ficou bloqueado, todas as contas bloqueadas, tudo, bens, tudo bloqueado. E eu tinha R$20 na carteira. E eu olhei para minha esposa, olhei para meu filho e disse assim, bom, quem tem força aqui para levantar sou eu. Eu não posso fraquejar, porque se eu fraquejar, eu derrubo todo mundo. Então eu tenho que ir lá e fazer. Vou lá e faço. Então comecei a traçar a estratégia. Eu tenho que cortar custos. A gente morava numa casa que a gente lutou muito para comprar. Ainda é financiada, até hoje a gente paga. Eu disse, tem que sair daqui. Tem que botar para alugar, porque senão eu vou perder. Então saímos da nossa casa. Minha esposa Janaína e meu filho Pedro foram alicerces fantásticos nesse momento. Nunca reclamaram de nada, o tempo todo junto. Fomos para um apartamento pequeno que não cabia nenhum dos nossos móveis. Tivemos que alugar a casa com tudo. E aí fomos para um apartamento menor, morar sem nada. Tivemos que comprar cama, tivemos que comprar fogão, enfim. Tudo sem dinheiro, tudo no risco. Eu disse, cara, eu tenho que ir lá e fazer. Todo dia eu levantava para sair de casa para fazer dinheiro. Tinha dia que era para fazer dinheiro para comida. Tinha dia que era para fazer dinheiro para pagar o cartão de minha mãe que ela tinha emprestado. Tinha dia que era para pagar a energia, porque iam cortar. Então, todo dia eu saía de casa para comprar alguma coisa, para conquistar alguma coisa, para botar alguma coisa dentro de casa.
E eu lembrei muito de um conceito que a gente vê na faculdade, quando estuda contabilidade, que é o princípio da entidade. A gente nunca deve misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Cara, quando tu tá nessa situação de sobrevivência, a base menor da pirâmide de Maslow, tu não quer saber o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro teu. Então eu aprendi a ter empatia com todo mundo que mistura dinheiro que tá nessa base da pirâmide, porque eu passei nela. Sim. Quando você chega em determinado ponto, status lá em cima, no topo da pirâmide, não. Mas aqui na base, o cara vai misturar dinheiro porque ele não tem como separar o que é dinheiro da empresa. Eu saía, ligava, cara, deixa eu dar treinamento pra tua equipe, vinha pra casa com R$500, comprava comida. Era desse jeito que eu fiquei. Mas eu sabia que eu ia superar isso. Eu sabia. Minha mãe faleceu logo depois disso. Foi um baque incrível, assim, que eu nunca imaginei uma dor tão grande. Mas eu disse, eu não posso fraquejar. E o restaurante dela estava fechando. Ia fechar, porque era ela que cuidava dele. Tinha 7 funcionários. E eu disse assim, eu vou assumir. Eu e minha irmã assumimos. O restaurante dela tinha 7 funcionários. Na casa dela, Casa de Juja, que era o apelido dela. Hoje nós temos na Casa de Juja 155 funcionários em 4 unidades dessas 7 operações. Eu e minha irmã trabalhamos junto até hoje, com muito respeito. Mas lá atrás eu fiquei 2 anos trabalhando sem ganhar nada. Porque não dava lucro. A gente faturava 30, 32 mil por mês. Cara, a gente tá falando de 4 anos e meio. Nenhum momento eu duvidei que eu era capaz. Em nenhum momento eu duvidei que Deus estava no meu lado. Nenhum momento eu duvidei que Deus estava me forjando para algo maior. Nenhum momento eu duvidei que eu precisava passar por aquilo para sair mais forte. Nenhum momento eu me vitimizei. Nenhum momento eu lamentei nada. Só saía de casa para trabalhar todo dia. Chamei minha esposa e meu filho e disse assim, nos próximos 5 anos, isso que exige resiliência, paciência, foco, disciplina, nos próximos 5 anos, não tenham pena de mim. Eu vou trabalhar como eu nunca trabalhei na vida, mas eu vou fazer a gente dar a volta por cima. Se me verem cansado, não peçam para eu parar, só me dê força, porque isso eu vou precisar. Nossa. 4 anos e meio depois, a gente sai de uma realidade de 32 mil por mês de faturamento, de R$20 que eu tinha na carteira, para 25 milhões de faturamento esse ano, de 2025. Então, em 4 anos e meio, a gente sai de 7 funcionários, 32 mil por mês, para 280 funcionários com 25 milhões aí por ano de faturamento. Cara, é incrível e só tem uma explicação, Deus. Mas eu nunca esperei só ele orando em casa. Eu orava e saía para trabalhar todo dia. Eu fui lá e fiz. Bota o pé que Deus dá o chão. Eu tinha que botar o pé. Eu fui lá e fiz. Então essa eu acho que é uma história de vou lá e faz que pode ajudar muita gente que tá aí em casa, às vezes triste, baqueado. Pô, o que é que eu vou fazer? Cara, vai lá e faz. Deus tá cuidando de tudo. Cara, me arrepiei muito agora. Muito bonita a história, porque a gente vê a sobriedade do que tu fala a coisa, o nível de certeza. Então eu não duvido que o Lula que tá aqui é o mesmo que tava lá atrás. Não teve sorte envolvendo, né? Principalmente essa parte de acordo que tu fez com tua esposa, eu lembrei muito da minha situação com minha esposa. A gente tem muitos acordos na nossa vida. Cada passo novo que a gente dá, a gente faz um acordo. Agora mesmo que eu te contei que a gente tá abrindo um novo negócio, a gente falou, não, é um acordo agora, mudou tudo, nossos planos, é uma oportunidade. Eu falei, tu quer? A oportunidade é muito mais pra ela. Tu quer? Quero, beleza. Pois agora nossos acordos são esses. Eu acho que o mais importante disso, principalmente para nós que temos pilar de família como pilar principal, é esse alinhamento. E, cara, incrível. Virei mais teu fã ainda depois dessa história, pela sobriedade. E acho que todos nós empreendedores temos alguma história que traz isso. Então, sempre trago isso no Vai Lá e Faz para incentivar você e gerar essa expectativa de que não é o teu eu de hoje que vai ser para sempre, né? Você tem que construir a tua identidade futura. A identidade que o Lula tava ali naquele momento não era do Lula naquele momento, era do Lula de hoje, que tá estável, que tá faturando bem, que é um empresário de sucesso. Mas ele construiu isso lá atrás. Então, eu acho que essa é a principal lição de hoje dessa parte do Vai Lá e Faz. Eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite, Lula. Foi incrível. Mas antes da gente finalizar, diz pra galera aí como que a galera te acha, quais são os teus projetos, os teus programas agora de desenvolvimento. Fala um pouquinho pro pessoal. Cara, bacana. Eu recebo muito pedido
de ajuda de empresários. Muito mesmo, assim, muito. Só para ter uma certeza vocês, quando alguém responder vocês no Instagram, sou eu. Eu respondo. Eu tô lá acompanhando o Instagram. Eu faço minhas postagens, né? E eu tô lá respondendo cada um. E eu recebo muito direct de gente pedindo, cara, tu tem mentoria, cara, tu me ajuda, cara, tu me dá uma hora do teu tempo, não sei o que e tal. Assim, então o que que eu fiz? Eu decidi com minha esposa que esse ano é um ano da gente investir muito mais em educação empresarial. Eu fiz muito investimento em treinamento, fiz investimento já para esse ano. Não tô entrando para brincar. Acabei de contratar uma mentoria de 240 mil. Cara, quando tu pensa isso assim, caramba, 240 mil numa mentoria tu contratei. Por quê? Porque eu quero dar o melhor de mim sendo mentorado por alguém melhor do que eu. Massa. E tô criando uma mentoria para pequenos empreendedores, para pequenos empresários, que vai se chamar Mesa dos Donos. É um conselho empresarial onde a gente vai trocar informações, onde as pessoas vão poder abertamente colocar suas dores, seus problemas, num ambiente de empresários, não é de amigos, quem quer montar empresa, não, é de empresários que também tem dor no dia a dia, com um empresário que também tem dor, que tem empresa, que não vai falar só teoria, eu vi no livro, eu estudei outro dia, não, eu vivo isso. O Rafael é outro empresário que é sócio do projeto. Então nós vamos estar juntos lá, ajudando empresários a terem mais clareza. Eu sei que muitos conseguiram construir negócios incríveis, sustentar no braço. Agora é hora, cara, de ter um retorno maior, de ter tempo para si, de ter tempo para a família, como eu consegui ter ao longo do tempo. Então a gente quer ajudar isso, a gente montou esse conselho empresarial que a gente vai lançar agora no final do mês. Inclusive a gente está convidando a Bigrow para ser parceiro desse projeto, porque a gente confia muito no trabalho. E além disso, a gente está se juntando também com o Thiago Foods, que é um grande cara de restaurantes. Nós vamos montar uma mentoria para restaurantes que também tem um monte de dores para resolver. Então, só esclarecendo, Mesa dos Donos é para empresários de qualquer segmento, mas que fatura entre 100 e 150 mil mês. Rota do Lucro é para empresários de restaurantes que faturam em torno de 300 mil mês. E esse ano eu vou mergulhar de cabeça, além das minhas empresas, das empresas que eu faço a gestão, não só as minhas, que tem projeto que a gente faz gestão apenas, como é o caso do Ryu lá, e o Sushimi não é nosso, os donos continuam, a gente faz gestão. Mas esse ano eu vou mergulhar em educação empresarial e ajudar empreendedores a melhorar seu resultado. Então, quem quiser mais informações, cara, me seguir, meu Instagram, @lulafilho. Vai ser um prazer lá, Lula Filho com Y. Vai ser um prazer trocarmos ideias lá. Pode mandar perguntas, eu respondo. E vai ser um prazer receber empresários, empreendedores que precisam dessa clareza, que precisam dessa ajuda, que precisam desse apoio para a tomada de decisão. A gente, como empreendedor, é muito solitário na tomada de decisão. Com certeza. Então, quando a gente tem alguém para dividir, isso ajuda muito a gente ser mais assertivo e ter resultados melhores. Então, é isso que a gente vai buscar nessas duas mentorias que a gente vai lançar agora, no começo de fevereiro, e a outra no final de fevereiro. Massa. E então, provavelmente, quando sair esse episódio, gente, já vai ter aqui um linkzinho de formulário de aplicação, alguma coisa nesse sentido. Acessem lá que vocês vão ter. E vão ter essa experiência que eu tive de sentar com o Lula e conversar de fato, pegar conselhos, porque, obviamente, a gente faz perguntas que às vezes transparecem para o nosso negócio e aprende muito aí, tanto em todos os conteúdos que ele faz, em conteúdos muito bons, que agora a gente vai lançar o Cartas pra Juja, né? Conta um pouco desse projeto também. Pô, legal. Isso aí foi uma provocação do João, bacana essa aí. Eu gosto de escrever também, eu tinha um projeto semanalmente com a nossa equipe. Toda segunda-feira eu tinha um texto motivacional, inspiracional, aspiracional lá para minha equipe, de todas as casas. E aí o João, Lula, por que tu não escreve para mais empreendedores, para mais pessoas que querem montar negócio, para mais gestores, que às vezes não é empreendedor, é gestor, também. E aí ele disse assim, cara, por que tu não cria um projeto Cartas pra Juja? Foi ideia do João, que eu na hora me apaixonei pelo projeto, então a gente vai também fazer isso esse ano. Nós vamos ter 2 cartas por semana, como se eu estivesse falando com Juja, minha mãe, contando
coisas daquela semana, daquele dia a dia e dando dicas de desenvolvimento, de gestão, coisas que me ajudaram a melhorar minha mentalidade. Vou levar muitas dicas também. Vai ser um projeto muito bacana que a gente logo tá lançando. E provavelmente também já vai estar lançado quando esse episódio for pro ar. E, gente, eu trouxe isso, de novo, o Lula ele traz uns conteúdos muito legais, umas frases, umas sacadas muito boas. E foi ele falando, você falando da tua mãe, que provavelmente tu viu daquele filme do desenho, não foi? Que tu falou sobre o nome nunca deixar de ser dito? Isso. Que é assim, a frase que me moveu a criar minha missão de vida, que é não deixar falar o nome da minha mãe pela última vez, que a frase dizia o seguinte, até hoje eu não sei o autor, eu vi um dia na vida. As pessoas morrem 2 vezes, uma quando partem e a outra quando falam o seu nome pela última vez. E eu prometi não deixar falar o nome da minha mãe pela última vez. Então, tudo que eu fizer é para honrar, tudo que eu aprendi com minha mãe, honrar a vida dela aqui na Terra. Meu pai me ensina muito também, cara, tem muita frase legal. Meu pai é uma pessoa assim, é um sábio. Massa. E eu vou usar também as frases dele nessas cartas para Juja, porque eu aprendi muito com isso, meu pai. E quando ele falou isso, me inspirou na hora até essa ideia. Porque a gente tava conversando, ele me mandou um podcast pra eu ouvir, a gente troca muito informação, texto, livro, essas coisas. E aí falava de newsletter, que é uma coisa que eu tô batendo na tecla há um tempão, já tô escrevendo a minha algumas postagens já. E aí cara, tive a sacada na hora de ver esse conteúdo, falei, cara, isso aqui vai ser incrível e vai fortalecer o propósito de Lula. Então, tudo que a gente busca criar, tudo que a gente faz juntos aqui na Big Grow, de forma geral, mas principalmente no projeto de Lula também, tem propósito, gente. Então, por isso que eu digo pra vocês, acompanhe esse cara porque é incrível. Então, obrigado, meu irmão. Valeu, obrigadão, cara. Prazerzaço, viu? Aguardo vocês aí nas redes sociais, nas mentorias, treinamentos que a gente também, imersões, cartas pra Juja. Cara, um ano, vai ser incrível, um ano que eu vou colocar mesmo pra fora tudo que eu sei, do coração mesmo. Sabe aquela coisa assim, que a boca transborda, mas aqui vai ser a mente, transborda que o coração tá cheio. Sim. Tá lá na Bíblia. Cara, meu coração tá cheio de gratidão, cheio de aprendizado, cheio de conhecimento, e que eu quero transbordar isso na vida de mais pessoas. Porque eu tenho certeza que do jeito que eu consegui superar, eu consigo ajudar outras pessoas a superarem desafios também. Fantástico, fantástico. E galera, vocês já sabem, eu sempre falo no final aqui, tudo que tu aprendeu hoje, espero que tu tenha anotado e aplique imediatamente. Porque se tu não aplicar nas primeiras 24 horas, tu perde 80% do teu conhecimento. Então aplica isso aí agora, vai lá e faz. Te vejo nos próximos episódios, não esquece de me seguir nas redes também, JG Campos em todas as redes, João Guilherme Campos no LinkedIn, e é por aí que a gente vai se encontrando. Fiquem com Deus e até a próxima.